Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Márcio Braga. Estamos aqui mais uma vez fazendo aqui uma rápida live, filmando aqui uma mensagem para o seu coração e continuamos pedindo a você que tem sido abençoado através desses rápidos comentários que participe, divulgue, anuncie e comente, dando aí também o seu like nessas palavras, nessas mensagens que temos falado. E hoje aqui eu quero falar sobre o poder de uma pergunta. O poder de uma pergunta. Você sabia que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas? Se você parar para prestar atenção, por meio de uma pergunta, você quebra um silêncio e inicia um relacionamento. Através de uma pergunta, você pode criar uma aproximação. Através de uma pergunta, você pode saber a direção que você deve ou precisa ir. Através de uma pergunta, você pode saber o quanto tempo você levará em uma viagem. As perguntas, elas fazem parte da vida do ser humano desde a criação. Quando Deus iniciou o processo da criação, a Bíblia vai nos mostrar que a queda do homem se deu por uma pergunta que a serpente fez a Eva. Ele perguntou para Eva: foi assim que Deus disse? Pois é, a pergunta foi usada de uma forma negativa, porém produziu o efeito que Satanás queria alcançar. Com isso, eu estou dizendo para você que uma pergunta, quando ela feita de uma forma a alcançar um objetivo, ela pode ser alcançada tanto para o bem como para o mal. A Bíblia também vai dizer que quando Deus quis saber aonde Adão estava, por ter saído da presença ou do local onde Deus havia marcado para conversar com ele, Deus fez uma pergunta. Em Gênesis 3:9, a Bíblia diz: e disse Deus: Adão, onde tu estás? Também foi depois de algumas perguntas que Deus fez o julgamento dos erros cometidos ali no Getsêmani, como também deu a sentença justa para cada um, quando Deus perguntou: Adão, quem te disse que estavas nu? Foi uma pergunta. Adão deu lá sua justificativa e assim por diante. Deus pergunta para Eva e o Senhor vai dando as sentenças do julgamento justo por meio de perguntas a cada um deles. Também, segundo a Bíblia, foi através de 3 perguntas que Deus tentou evitar de Caim matar Abel, quando este ofereceu um sacrifício que não teve qualidade para ser aceita. A Bíblia diz que Deus perguntou para Caim: por que tirastes? Depois perguntou de novo: por que está decaído o teu semblante? E por último perguntou: se tu fizeres bem, não farás bem para ti? Logo então percebemos o poder que tem uma pergunta. Foi através de uma pergunta que o salmista Davi trouxe para nós as respostas que declaram o perfil de um cidadão do céu. No capítulo 15 dos Salmos, a Bíblia diz que disse o salmista: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem subirá ao teu santo monte? Lembre-se, essas perguntas trouxe respostas das quais muitas pessoas hoje podem saber como fazer para chegar no céu. O salmista recebe respostas das quais diz o Senhor: aquele que não entrega sua alma à vaidade, aquele que jura mesmo com dano seu, e assim por diante. Foi através de uma pergunta que no capítulo de número 6 de Juízes, que o nobre líder Gideão iniciou o processo de libertação da nação de Israel da mão dos midianitas, quando Deus lhe disse, no versículo de número 16 do capítulo 6,
varão valoroso, o Senhor é contigo. Este texto declara uma afirmação de Deus para o jovem Gideão, porém, Gideão faz duas perguntas para Deus. Primeira, se o Senhor é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? Segundo, e o que se fez de todas as maravilhas que nos falou nossos pais e do que o Senhor fez aos egípcios? Interessante é que Deus entra, de certa forma, nas perguntas de Gideão e lhe faz uma pergunta. Porventura não te enviei eu? Como quem dissesse, eu estou lhe perguntando, meu rapaz, se eu estou te mandando, não vai dar certo? Então, se você souber fazer as perguntas certas, você vai ter as respostas certas. Outra coisa interessante é que nem sempre, por você fazer uma pergunta sincera, você vai ter uma resposta sincera, mas não deverá deixar de ser sincera a sua pergunta. Outra coisa interessante é que você não pode estar julgando os homens pelas suas respostas, mas a nobreza dele pode estar nas suas perguntas. Jesus Cristo, ele resolveu muitos problemas com perguntas e até respondeu perguntas com perguntas. Um dia, alguém perguntou para ele, com que autoridade você faz esses milagres? E ele respondeu, responderei esta pergunta, se vocês me responderem também uma. O batismo de João é de Deus ou é dos homens? Então, Jesus foi uma pessoa que soube lidar com perguntas. Por exemplo, ele impediu de uma mulher ser apedrejada e salvou uma mulher com duas perguntas. Quando pegaram a mulher no ato do adultério, João capítulo 8, e todos queriam que ele a condenasse, fazendo-lhes uma pergunta, Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A pergunta de Jesus foi tão direta, enfática e certeira, que todos largaram as pedras e saíram um a um, a começar dos grandes até os pequenos. Depois, Jesus fez a segunda pergunta e disse, mulher, alguém te condenou? Não, Senhor, pois eu também não te condeno. Então a pergunta não só pode livrar do apedrejamento, como também produzir o ato de salvação. Falando em salvação, foi depois de uma pergunta que o carcereiro de Filipos foi salvo. Atos 16:31, ele diz, varões, que devo fazer para ser salvo? Foi a pergunta. A resposta, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Foi por meio de uma pergunta que Jesus curou Bartimeu. Marcos capítulo 10, Bartimeu clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e clamava bem alto, quando então Jesus lhe mandou trazer e lhe perguntou, que queres que eu te faça? Foi por meio de uma pergunta que um paralítico de 38 anos, à beira do tanque de Betesda, em João capítulo 5, também foi curado. Jesus foi até ele e lhe perguntou, queres ser curado? E ele, apesar de ter, naquele momento, a boa oportunidade de responder certeiro, deu uma resposta com um pouco de esquiva. Não tenho quem me ajude. Toda vez que eu vou, alguém desce primeiro, mas a pergunta foi uma pergunta direta. Então a resposta tinha que ser uma resposta direta. Quero. Ele não respondeu como devia, mas Jesus fez o que queria. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Com isso, eu quero deixar aqui, neste final de vídeo, algumas verdades para você. Primeiro, quer mudar de vida? Uma pergunta. Segundo, quer ter uma vida financeiramente independente? Segunda pergunta. Quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quer ter uma vida bem-sucedida, próspera? Quer ser patrão, dono do seu próprio negócio e estabelecer seus próprios horários? Quer ser uma pessoa influente? Então faça as perguntas certas a você mesmo. Por exemplo, por que eu ainda não mudei? Por que eu ainda estou nesta vida? O que devo fazer para melhorar? A partir de quando eu devo agir? Com quem eu devo andar? Quem pode me ajudar? Como devo fazer para melhorar os meus rendimentos? Se você fizer as perguntas certas e trabalhar as respostas, agora é só pôr em prática as respostas que você alcançou ou alcançará por meio das suas
perguntas. Pergunto eu para você, entendeu o que foi dito nesse vídeo? Se entendeu, agradeça a Jesus, faça uma divulgação, compartilhe e nos acompanhe. Que Deus abençoe, um forte abraço. Esse foi mais um vídeo do pastor Márcio Braga.